Bom dia, irmãos. Hoje nós teremos uma aula um pouco diferente da que nós temos rotineiramente, dividida em classes. Hoje uma classe em conjunta por conta deste período de férias. E eu escolhi tratar de um tema que eu acho que é relevante para nós nesse início do ano. Espero que você ontem à noite, nas suas resoluções de final de ano para novo ano, tenha já escolhido o seu roteiro de leitura da Bíblia, seu plano de leitura da Bíblia. Eu quero incentivá-los, vocês, nesta manhã, apresentando a única razão que vai fazer você chegar até o final do ano lendo a Bíblia. Não há outra razão a não ser esta. E é sobre ela que eu quero falar. Falar hoje sobre a autoridade das Escrituras como palavra de Deus. E nós só conseguiremos manter algo rotineiro, conseguiremos dedicar tempo de leitura se acreditarmos que realmente aqui se encontra registrado tudo o que Deus falou. Então, alguns irmãos aqui que estão na nossa classe já tiveram aula comigo, sabem que minhas aulas começam sempre com confissão de fé de Westminster. E hoje eu quero tratar sobre o parágrafo 4 e o parágrafo 5 da confissão. O parágrafo 4 vai falar sobre a autoridade das Escrituras e vai dizer assim: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. E essa palavra aqui é importante, essa expressão, a mesma verdade, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Só quebrando em tópicos, para facilitar um pouco o entendimento, já que lemos de forma rápida. A autoridade da Escritura Sagrada, ou seja, por que ela é autoritativa, ou seja, ela tem uma posição superior em relação a nós, e até mesmo de instrução, e como Paulo escreve a Timóteo, útil para tudo, para ensino, para repreensão, para correção na justiça, ela não depende de homem algum, ou de igreja alguma. Antes, ela depende exclusivamente de Deus. Então, a confissão colocou desta forma a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Quebrando, então, em mais um tópico. E esse é o tópico que começa a entrar em algo que é a história da igreja cristã, e principalmente como foi influenciada durante o período da Idade Média, e que é uma prática recorrente nas igrejas evangélicas atuais. Antigamente, a Igreja Católica, durante muito tempo e até hoje, assume que ela tem a única autoridade, muitas vezes até superior às Escrituras, dizendo até mesmo para nós o que deve ser crido e não. Muitas vezes nós enxergamos nas igrejas evangélicas atuais algo semelhante. Pastores que, seguindo a sua doutrina, seu pensamento, muitas vezes escurecerão os olhos, a mente de seus membros, dos membros das igrejas, assumindo uma posição de o que eu falo é verdade absoluta, e muitas vezes, se você confrontar ele com a própria Escritura, é capaz ele te chamar de incrédulo e de não estar se submetendo à autoridade dele. Isso é o que aconteceu ao longo da história, que os reformadores, e principalmente nesse trecho da confissão de fé, é abordado de maneira enfática. Então, a autoridade da Escritura Sagrada não dependendo de testemunho de qualquer homem ou igreja. 1 João 5,9, por que não depende do homem? Por que o homem não pode dizer o que deve ser crido e o que não deve ser aceito dentro das Escrituras? Motivo básico: a mente humana é caída. Diferente do que a Igreja Católica muitas vezes afirmou, e até hoje afirma que na queda o homem caiu em seus desejos, em sua vontade, porém a sua razão, o seu intelecto permaneceu sem ser afetado pelo pecado. Nós professamos que na queda do homem, quando Adão e Eva pecaram e consequentemente o pecado passou a todas as gerações, tudo no homem caiu. Tanto a sua vontade, quanto os seus desejos, quanto as suas emoções e até mesmo sua razão.
Então nós acreditamos que, pelo fato da razão do homem ter caído também, ele não pode ser o juiz da palavra de Deus e dizer é por conta disso que deve ser aceito ou não. Antes, esse critério de identificar a autoridade, de identificar a palavra de Deus como autoritativa, deve vir diretamente da própria palavra. Por isso os reformadores afirmaram de maneira tão clara, somente a Escritura interpreta a própria Escritura. E ao mesmo tempo, somente a Escritura diz o que é autoridade ou não. Essa frase de John Frame nos ajuda a entender: a razão é uma boa dádiva de Deus. Acreditamos que o pensamento, o que diferencia nós, por exemplo, de animais, é uma dádiva incrível de Deus. Porém, ela é falível porque ela é influenciada pelo pecado. A Igreja Católica, então, como eu disse no início, ela reteve esse critério de até mesmo em muitas épocas proibir a impressão de Bíblias e distribuir aos crentes, aos membros das igrejas, justamente pelo motivo básico de reter o poder e reter a influência que ela tinha, como até mesmo um império, uma força que ela tinha de um império na Idade Média, e nós enxergamos isso na frase do reformador que eu coloco aqui abaixo. Martinho Lutero era um seminarista católico, como hoje eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana, e Martinho Lutero, até os 20 anos, ele disse que ele nunca teve contato com uma Bíblia por completo, sendo seminarista. A frase dele diz assim: eu tinha 20 anos de idade e nunca havia visto uma Bíblia. Eu pensava que não havia nem evangelhos nem epístolas, salvo aqueles escritos nos missais dominicais. Os irmãos que já frequentaram ou já foram numa igreja católica sabem que toda a liturgia e até mesmo os textos que são lidos já estão disponíveis nos bancos ou na pessoa que entrega à porta da igreja, num papelzinho, num folheto. E lá está toda a liturgia, o texto. Para Martinho Lutero, a única coisa que ele tinha acesso das escrituras eram aqueles folhetinhos, muitas vezes em latim. Por fim, ele vai dizer: encontrei uma Bíblia na biblioteca e imediatamente a levei comigo para um mosteiro. Comecei a ler, reler e ler novamente, para grande espanto do orientador dele, chamado Dr. Staupitz. Então imagine um seminarista que anos depois assumiria o papel de liderar uma igreja, de pastorear uma igreja, cuidar de membros e ter a responsabilidade de aconselhá-los, de pregar o evangelho. Como fazer isso se nem mesmo a Bíblia tinha em mãos? Para nós vermos até onde foi a influência da Igreja Católica, dizendo: o que eu falo deve ser crido e obedecido, e muitas vezes em detrimento do que a palavra de Deus afirma. Então Lutero enfrentou esta dificuldade e a Igreja Católica tinha mais uma ainda que complicava o acesso das pessoas às Escrituras. Até 1500, 1400, poucos textos da Bíblia estavam na linguagem do povo, ou seja, na Alemanha, em alemão, na Inglaterra, em inglês, na Itália já se falava latim, mas o italiano já estava sendo desenvolvido também. Toda a escritura estava registrada em latim, pelo menos de maneira completa, ou no grego, Novo Testamento, ou então em hebraico, retido unicamente nas sinagogas por conta dos maçoretas que estavam pontuando o texto. Então a igreja manteve as escrituras em latim, manteve o culto em latim. O culto na época era totalmente com um padre muitas vezes voltado exclusivamente para o fundo da igreja, lida em latim, professada em latim, e as pessoas sem ter acesso à escritura dentro da sua casa. Então nós enxergamos o impacto negativo que isso tem. Hoje nós temos a Bíblia em português. Você não precisa saber latim, não precisa saber grego, não precisa saber hebraico. E talvez ontem à noite você decidiu: agora, este ano, eu vou completar a leitura minha da Bíblia. Está acessível, fácil. Só que não é porque ela está em português que nós vamos ler. Não é somente por conta de ser fácil. É por outro motivo. É pela autoridade que vem exclusivamente de Deus. A Reforma pronunciou o famoso sola escritura, ou seja, não é o homem que define o que deve ser crido e o que deve ser obedecido na palavra de Deus.
Não é a igreja que diz o que deve ser crido e o que deve ser obedecido na palavra de Deus. Com o Sola Escritura, os reformadores resgataram o que nós vimos na pregação de hoje pela manhã com o reverendo Erley. Estar fundamentado exclusivamente no que os apóstolos falaram, no que Jesus Cristo pregou, no que os profetas pregaram. Ou seja, a Escritura interpretaria a própria Escritura, não dependeria exclusivamente de uma igreja, de uma pessoa, de um homem, de um líder dizer, você vai seguir isso, você vai rejeitar aquilo. A Bíblia vai dizer, entre ela, de maneira harmoniosa, como nós veremos no final, o que deve ser crido e o que deve ser obedecido. João Calvino, no seu livro As Institutas, ele vai dizer que naquela época, entre a maioria, tinha se prevalecido o erro perniciosíssimo de que apenas tanto de valor assiste à Escritura quanto lhe é concedido pelos alvitres da igreja. O que de valor se dava à Escritura era, o que a igreja tem para me dizer sobre a Escritura? Será que ela vai me dizer sobre a Escritura mesmo? Como se de fato a eterna e inviolável vontade de Deus se apoiasse no arbítrio dos homens, pois com grande escárnio do Espírito Santo assim indagam, quem porventura nos pode dar a crer que estas coisas hão provindo de Deus? Ou seja, o árbitro sobre as Escrituras era a igreja nessa época. Os reformadores, o principal lema talvez, e talvez a principal contribuição que eles trouxeram para a igreja é voltem às Escrituras, voltem às fontes de onde está a doutrina de Cristo, de onde está a doutrina dos apóstolos. Martinho Lutero ainda escreve, ora, se qualquer um dos santos pais pode mostrar que sua interpretação está baseada nas Escrituras, e se as Escrituras provarem que essa é a forma pela qual devem ser interpretadas, então a interpretação está certa. Ou seja, os pais da igreja viveram até mais ou menos o século IV, século V da igreja cristã. E Martinho Lutero, como um estudioso deles, levava tudo o que eles ensinavam, tudo o que eles tinham falado, confrontando com as Escrituras. Se o que eles falaram estivessem de acordo com as Escrituras, a interpretação está correta. Porém, se é apenas algo como ele dizendo, é porque eu creio, é porque eu sei que é isso, tem algo errado. A interpretação correta da Escritura vai ser sempre à luz da própria palavra de Deus. Sempre à luz da própria Bíblia. Por isso não adianta ninguém, e se algum dia acontecer isso dentro de uma igreja que vocês congreguem, alguém dizer, creiam nisso, mesmo que esteja em desacordo com as Escrituras, não permaneçam calados. A Bíblia deve ser norte, deve ser orientadora de toda a vida humana. E se a interpretação, se as doutrinas que assumimos, se as práticas que assumimos não estão em acordo com ela, há um erro aí. A interpretação está incorreta. Como diz Lutero, se não é esse o caso, não devo acreditar nele. Se a interpretação não for bíblica, não deve ser crida e nem obedecida. Então, se a autoridade das Escrituras não depende do homem, não depende da igreja, depende de quem? Do próprio Deus. E é isso que a confissão continua a citar. A autoridade da Escritura Sagrada depende somente de Deus, a mesma verdade que é o seu autor. Vamos abrir este texto que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda Pedro 1, 21, diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma doutrina, nenhuma profecia, nenhum ensinamento que profetas, que apóstolos, que os discípulos de Cristo levantaram e proclamaram e publicaram, nunca foi feito unicamente pela vontade deles,
Ou seja, não foi feito pela vontade de homens, mas exclusivamente pelo Deus que inspirou através do Espírito Santo. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Por isso, se é Deus que está falando, se nós acreditamos que é a palavra de Deus, quem confere autoridade e diz que aquilo que está registrado deve ser crido e obedecido é o próprio Deus. Não é homem, não é igreja, não é líder, não é nem mesmo eu, nem mesmo você. A autoria de Deus é a base para que somente Ele conceda autoridade à sua palavra. Sobre isso, John Frame vai falar. John Frame é um teólogo que tem muitos trabalhos publicados no campo de filosofia, mas também um excelente livro chamado A Doutrina da Palavra de Deus. E é de onde eu retirei estas frases dele, né? Somente na religião bíblica, o Ser Supremo é uma personalidade absoluta. E somente na religião bíblica, o Ser Supremo fala. Qual é a diferença? O cristianismo, como nós acreditamos e professamos, é monoteísta. Acreditamos num único Deus que se expressa em 3 pessoas. Mas Deus, irmãos, podem perguntar, mas tem outras religiões que afirmam ter um único Ser Supremo. Por exemplo, o islamismo. O islamismo vai afirmar, temos um único Deus supremo, um único Ser Supremo sobre nós. Qual é a profunda diferença entre o islamismo, nesta área, e o cristianismo? No islamismo, quem fala não é o Ser Supremo. No islamismo, quem fala é Maomé. O profeta Maomé, através do Alcorão, é quem dita as normas e ditou as leis que o islamismo deveria seguir. O cristianismo não. A todo instante nós encontramos nas Escrituras, assim diz o Senhor Deus. Assim diz Deus, o Senhor dos Exércitos. Nós encontramos Deus falando desde o início. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre a água. Disse Deus, haja luz e houve luz. Desde o princípio o Ser Supremo fala, e o Ser Supremo se comunica, a ponto de, depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, se relacionar com ele dizendo, vocês podem comer de todas as árvores que existem neste jardim, somente uma vocês não podem comer. O Ser Supremo, a todo instante, se relaciona com o ser humano, se relaciona com o homem, e se relaciona principalmente pela característica do quê? Da fala. Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, ele vai dizer que, aliás, o povo vai responder para ele, que povo existiu que, vendo Deus falar do meio do fogo, ainda ficou vivo? Deus se revelar, falando, comunicar a sua revelação de forma progressiva, é porque existe a religião, existe o cristianismo, e existe a possibilidade do homem se relacionar com ele. Se Deus não se relacionasse, não se comunicasse, seria um Deus impessoal. Um Deus cujas orações que nós fazemos não valeriam de nada. Um Deus cujo cântico que nós professamos agora, no final do culto, e os anteriores, louvando a Ele, do que serviria se Ele fosse impessoal? Se Ele não estivesse nem aí? É porque Deus se relaciona, é porque Deus entra em um relacionamento com o homem, em uma aliança com o ser humano, que a história redentora é aplicada. Que nós podemos hoje ter a certeza de que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. John Frame continua, na verdade, se Deus não tem nos falado pessoalmente, então tudo o que é importante no cristianismo é especulação humana e fantasia. Se nós acreditamos que aqui está escrito unicamente palavras de homens, somente Paulo, somente Pedro escreveu, Isaías, Amós, Moisés, se é só homens que escreveram isso aqui, não serve de nada. É só especulação humana e fantasia. Mas se é a palavra de Deus, que desde o início disse, haja luz, depois comunicou a sua vontade ao homem, e depois, através dos profetas, prometeu a vinda de Jesus Cristo, então tudo tem sentido. Porque o Ser Supremo falou. Porque o Ser Supremo disse o que é verdade e o que não é. Pelo caminho que deveríamos andar e pelo caminho que não deveríamos andar. Se Jesus Cristo foi apenas um homem que ensinou,
Por que este homem tem os melhores ensinamentos? Por que deveríamos seguir? Nós seguimos porque Deus falou. Havendo Deus, como diz o autor aos Hebreus, havendo Deus outrora falado aos pais muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual foi feito o universo. É porque Deus falou e nos falou pelo Filho que toda a vida humana tem um sentido, que toda a vida humana tem um significado, e que o cristianismo não é mera especulação humana e fantasia. Deus, lembra que eu falei que aquela expressão, a mesma verdade que está lá na confissão de fé é importante? Deus é a mesma verdade que a Escritura Sagrada. Vamos abrir em 2 textos, Êxodo 9:16. E depois nós abrimos em Romanos 9:17. Êxodo 9:16 diz assim: Mas deveras para isto mesmo te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Este texto está na história do êxodo hebreu, quando Moisés é comissionado por Deus para falar a Faraó e dizer que Faraó está sendo mantido unicamente para que a palavra de Deus e o nome de Deus seja anunciado em toda a terra. Então essa frase foi dita por Moisés a Faraó, mas a mando de Deus. Deus falando para Moisés e Moisés deveria comunicar a Faraó. Abram agora em Romanos 9:17. Nós enxergaremos a mesma frase. Só que dita com outro interlocutor. Romanos 9:17. O que está lá escrito? Porque quem diz a Faraó? Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. No Antigo Testamento, lá em Êxodo, quem disse a Moisés para dizer a Faraó? Deus. Aqui Paulo pega a mesma frase e diz: a Escritura diz a Faraó. Deus e a Escritura são a mesma verdade. É Deus quem fala, é Deus quem falou. E tudo o que está registrado de Gênesis a Apocalipse é fala de Deus. Tudo o que está aqui é fala do Ser Supremo, do único Deus adorado pelo cristianismo. Se no Antigo Testamento é Deus falando, Paulo diz que não há nenhum problema em dizer a Escritura falou a Faraó. Se Deus falou a Faraó, a Escritura falou a Faraó. Diante disso, se não é homem, se não é igreja, que determina o que deve ser crido e obedecido. Se quem determina o que deve ser crido e obedecido, qual o melhor caminho a se seguir é o próprio Deus, a mesma verdade que a Escritura, ou seja, Deus falando através da Escritura, qual deve ser nossa reação diante da palavra de Deus? A autoridade da Escritura Sagrada, como diz a Confissão de Fé de Westminster, sempre eu estou pegando trechos, colocando em tópicos. A autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Se é Deus quem está falando, qual a nossa reação? Crer e obedecer, porque é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, famoso texto. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura, ela é útil para tudo, para a repreensão, para a correção,
para a educação, para que todo homem seja habilitado e perfeitamente habilitado para toda obra. Por que ela é tão diferente de um livro de autoajuda ou de um sermão baseado em coaching, como o nosso pastor Erle falou, dessa nova teologia do coaching que está sendo pregada nas igrejas, onde diz, você é capaz. Coaching, geralmente o palestrante faz perguntas que induz a pessoa a pensar e a pessoa fala, não, realmente, eu devo seguir este caminho. E ela mesma determina qual caminho. A Escritura determina qual é o caminho que o homem deve viver. Porque ela é a palavra de Deus. John Frame, mais uma vez falando. E se tem algo que eu gostaria que os irmãos guardassem dessa aula, é esta frase. Os irmãos ontem talvez decidiram, ou semana passada decidiram, qual plano de leitura vão seguir. E a grande maioria começa com Gênesis, mesclando um pouco dos evangelhos, ou seja, narrativas. Olha o que John Frame vai falar. Isso é o que significa dizer que a palavra de Deus é autoritativa. Dizer que a palavra de Deus é autoridade para a sua vida impacta no modo como você se aproxima do texto, ou seja, de como você lê o texto. Você vai começar hoje, dia 1º, eu espero, lendo Gênesis 1 a 3, Mateus 1 e 2, João, narrativas. E ele vai dizer assim, a autoridade da palavra de Deus varia amplamente de acordo com as muitas funções que lhes tem. Quando Deus comunica informações, somos obrigados a acreditar nelas. Narrativas têm informações, leis têm informações. Temos que acreditar que aquilo era um aspecto da época. Porque é Deus falando, não são homens falando. Toda vez que você se deparar com uma informação, creia que ela é verdadeira. Creia que ali, pelo conhecimento que muitas vezes os apóstolos, os profetas tinham da época, a informação é verdadeira. Porque é Deus inspirando, através do Espírito Santo, ele a escrever. Quando nos diz para fazer alguma coisa, ou seja, quando ele nos dá uma ordem, somos obrigados a obedecer. Sempre que nos depararmos com um texto de lei, pense, o que está pedindo? O que está proibindo? E obedeça. Dizer que a Bíblia é autoridade sobre sua vida é dizer que você vai obedecer a ela. Crer e obedecer. Se ela não é dada por homens, se ela não é dada pela igreja, se ela é dada por Deus, sempre que nos depararmos com um texto, nós vamos pensar o que aquele texto está dizendo. Se for uma lei, vamos obedecer. Quando nos conta uma parábola, somos obrigados a nos colocar na narrativa e meditar sobre as implicações dela. Muitas vezes, ou até mesmo narrativas, nós vemos os personagens agindo, muitas vezes de forma contrária às Escrituras. Vemos pecados, por exemplo, de Davi, próprio Moisés, Abraão. Nos coloquemos no lugar deste personagem quando nós lermos. Cometeríamos o mesmo erro? Provavelmente sim. Porque a nossa mente é caída. Qual deveria ser o caminho correto? Como Deus resgatou e redimiu essa pessoa no final? Um Davi, por exemplo, que cometeu adultério. Como Deus trabalhou em sua vida? Colocando o próprio filho para persegui-lo. Deixando Davi numa profunda depressão registrada lá no Salmo 6. Que ele diz que todas as noites fazia nadar o leito dele em lágrimas, alagando, porque a dor era imensa. Coloque-se no lugar da narrativa, da parábola, e veja qual seria o papel que você deveria desempenhar e qual a possibilidade do erro que teríamos. Quando expressa afeição, somos obrigados a apreciar e retribuir. Quando nos promete algo, somos obrigados a crer. Pastor Erle e eu, nós tínhamos um professor, reverendo Onésio, que faleceu, e ele, numa das aulas que ele me deu, ele contou que uma vez assumiu uma igreja que tinha, isso nos anos 60, anos 70, que tinha aquela famosa caixinha de promessa. Acho que os irmãos já viram. Vários versículos bíblicos pequenos dentro de uma caixinha. O nome já diz, os versículos indicavam somente o quê? Promessa. Ele diz que, ao assumir, ele viu aquela caixinha de promessa na igreja e ele resolveu, então, colocar a caixinha de promessa, não mexeu nela, mas colocou do lado uma outra caixinha, a caixinha da maldição. Nem tudo o que está na Escritura é somente promessa. Há maldição para aqueles que pecam.
Então ele falava, ó, você quer tirar a promessa? Leva também um versículo de maldição. Jesus Cristo, Deus, não somente prometeu coisas boas, mas ele prometeu retribuição a todo aquele que não crer no Filho. Há tanto promessa quanto maldição implicado na palavra de Deus. O Evangelho é condenação para alguns, salvação para outros. O Evangelho não é só flores. Ele é flores para Deus, porque é a glória de Deus. É para a glória de Deus que ele está lá. Então as promessas, elas devem ser cridas e obedecidas. Elas devem ser recebidas como palavra de Deus. Sempre que você se deparar com uma promessa, creia que vai se cumprir. Creia, como o apóstolo Paulo, que diante da doutrina da ressurreição, ele diz, isso é o que motiva a minha vida, de saber que um dia todas as minhas lutas, todas as minhas tristezas cessarão, que um dia eu serei ressuscitado juntamente com Cristo. E isso era o que motivava ele, como o pastor Eli falou, tomando um soco lá no brinquedo que vai e volta, retornar a pregar o Evangelho. Retornar a proclamar o Evangelho, porque a promessa da ressurreição moldava a sua vida. Tome as promessas de Deus como moldes, como orientadores, mas pegue toda a palavra de Deus e quando se deparar com uma lei, quando se deparar com uma narrativa, obedecer, se colocar na história. John Frame nos diz isso. Um resumo dessa primeira parte, e então eu vou para a segunda. O homem não determina a autoridade das Escrituras, como vimos. A igreja não determina a autoridade das Escrituras. Deus determina a autoridade das Escrituras, pois é a sua voz expressa nelas. É Deus que está falando ali. Não é ninguém, não é um homem. Não são pessoas que resolveram mudar o mundo e por nossa própria força, por nossa própria vontade, nossa própria lucidez, nós vamos moldar todas as coisas que estão ao nosso redor. É Deus falando, do princípio ao fim. E se Deus não tivesse falado, onde estaríamos agora? Eu usei com os catecúmenos, há um tempo atrás, a ideia de que, imagine após a queda, Adão e Eva pecaram, e nós enxergamos eles sabendo que estavam nus, se escondendo. Se Deus tivesse ficado em silêncio? Se Deus não tivesse falado? Se Deus não perguntasse, Adão, onde estás ao andar pelo meio do jardim? Existiria igreja? Existiria eu e você, já que a morte tinha entrado? É porque Deus fala que toda a história se realiza. E o autor aos Hebreus, naquele texto que eu citei, ele vai dizer que Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo, neste exato instante, sustenta nós pela palavra do seu poder, porque ele é um Deus pessoal. É um ser que se relaciona, é um ser que está próximo daqueles a quem ele salvou. Se não é homem, se não é igreja, se é Deus que determina a autoridade das Escrituras e diz o que deve ser crido e obedecido, nossa obrigação é justamente essa, crer e obedecer. E ao nos depararmos com qualquer tipo de texto bíblico, saber que ali é a voz de Deus falando. Alguma dúvida sobre essa primeira parte, irmãos? Daí nós entramos para a segunda, fazer um momento aqui de perguntas, se tiver. Tudo certo? Então vamos para a segunda parte. Temos que ler a Bíblia esse ano, por quê? Palavra de Deus. Não é porque é mais um livro de autoajuda que está lá. A única razão que vai fazer você ler é se você crer realmente que ali é a palavra de Deus. Senão, vai chegar em Levítico, vai chegar final de Êxodo, ali, Deuteronômio, provavelmente você vai desistir. Você vai dizer, não serve nada para mim. Talvez você pule alguns livros, né? Falou, não, já passou tudo, antiga aliança, antiga dispensação. Não, é graça de Deus ali naquela lei. Na lei lá do ano de descanso, pensa que aquele ano de descanso, que a terra não poderia ser cultivada, foi após todo o povo ser sustentado por 40 anos a maná no deserto. E então, somente quando eles entrassem na terra, eles iam trabalhar 6 e descansar 1. Essa era a lei.
E nesse ano em que eles iam descansar, no ano anterior, no ano sexto, Deus daria 3 vezes mais do que a produção anual. Lei é somente obrigação? A lei divina expressa em Levíticos é graça, misericórdia. Então, quando você se deparar com Levíticos e falar, nossa, isso aqui não serve mais para mim, serve. Pelo menos para você compreender o que Deus fez pelo povo. E que ao colocar as leis, colocar os parâmetros que ele gostaria, era a melhor forma do povo se relacionar com ele. Talvez lá tenha muitas coisas úteis para nós nos relacionarmos hoje aqui, em culto, em aula, no nosso relacionamento com os irmãos. Lá tem leis civis que até hoje são mantidas. Leia a Bíblia como palavra de Deus, não como palavra de homens. Por que palavra de Deus? Por que ela é a palavra de Deus e não de homens? Por algumas características que estão na próxima aula. Sobre a glória das Escrituras, o parágrafo seguinte da confissão de fé. Está aparecendo? Pequeno. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. Ou seja, somente a igreja, essa união que nós temos aqui, a comunhão, já deveria nos incitar a tomar a palavra de Deus como palavra de Deus. Como o rei falando, como Deus Supremo falando. Só que Deus não se restringiu unicamente à igreja, mas Ele próprio expressou suas palavras e as registrou através de profetas, de apóstolos. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Não expliquei estes versos finais, que a gente vai tratar deles um a um. Um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada já deveria então vir simplesmente pela existência e testemunho da igreja. Só que outras coisas Deus relegou dentro da sua própria palavra, ou seja, evidências internas de que ela é a palavra de Deus. Suprema excelência, eficácia da sua doutrina, majestade do seu estilo, harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é unicamente dar o quê? Glória a Deus. A Escritura, muitas vezes o objetivo final dela não é eu e você. O objetivo final dela é glória a Deus. A pregação do Evangelho não é unicamente salvar pessoas, nem é esse o objetivo principal do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, como diz o apóstolo Paulo, façamos para a glória de Deus. Assim como os apóstolos, os profetas, os escritores bíblicos registraram a palavra de Deus, por que eles fizeram? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. Tudo isso são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a Bíblia a palavra de Deus. Nós vamos ver um a um desses de forma bem rápida. Contudo, e por isso nós encontramos muitas vezes as pessoas falando, não, ok, o texto é bonito, tudo parece certinho, mas são só homens que falaram. Só homens que escreveram isso aqui, foi uma conspiração, foi algo para mudar o mundo. Por quê? Que mesmo vendo todas essas evidências, tudo harmonia, 2000 anos de escrita, concisão e coerência entre as partes, as pessoas ainda conseguem dizer, não, é somente um livro humano. Porque é necessário a revelação do Espírito Santo testificando aos nossos corações que ela é a palavra de Deus, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. E essa frase a gente vai trabalhar à frente. Quais são as evidências, então, que a Confissão de Fé de Westminster nos aponta e ela vai nos dar
e no final uma ilimitação, ou seja, algo que é ilimitado de evidências internas que apontam para a autoridade das Escrituras. Em primeiro lugar, excelência do seu conteúdo. Famoso texto, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, sendo inspirada por Deus, é útil para o quê? Repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É um excelente conteúdo. Serve para tudo. Tudo o que há em nossas vidas pode ser tratado a partir das Escrituras. Por isso, quando uma pessoa muitas vezes adentra o gabinete pastoral, nós não procuramos técnicas psicológicas, não procuramos o que está acontecendo de melhor em coaching, mentoring, para conduzir a pessoa a tratar muitas vezes dos seus pecados ou das suas dificuldades de relacionamento com a família. Porque acreditamos que prioritariamente o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, é suficiente para habilitar qualquer pessoa a corrigir seus erros, a educar-se num caminho correto, a viver de maneira santa e que agrada a Deus. Utilizamos da Bíblia, não precisamos de técnicas. São úteis, mas prioritariamente uma pessoa tem que ser tratada à luz da palavra de Deus. Qualquer problema, ou então qualquer propósito, deve ser sempre à luz da palavra de Deus. Além disso, a eficácia da sua doutrina, Hebreus 4,12. Vamos abrir esse texto? Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diante dela não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pela Escritura Sagrada, não somente ela é eficaz e mais cortante, ou seja, porque ela é a palavra de Deus viva, mas também por meio dela nós seremos julgados. Diante do que nós fizemos em relação ao que ela ensina, em relação ao que ela requer, é que nós seremos julgados aos olhos daquele a quem tudo vê. Além disso, a majestade do seu estilo. Eu coloquei aqui 3 textos longos, que são os que eu acredito que são, aliás, são 4, né? Os 4 textos mais belos, pelo menos de forma literária, que eu acredito. Apocalipse 4:5, o cordeiro sendo coroado. O que João faz nesse texto é magnífico, de maneira, num estilo literário que até mesmo autores que não são crentes estudam e se debatem para ver como que foi construído esse texto. Isaías 53, o servo sofredor, nós vemos lá, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, nos faz ver a cena, nos faz ver o sofrimento que Jesus Cristo passaria e passou. Nos faz ver o que ele fez por nós de maneira viva. Romanos 8, Gênesis 1 e 3. Em Gênesis 1 e 3, Moisés fez uma construção ali, que todo o evangelho está ali. Tudo o que nós precisamos saber, pelo menos sobre criação, queda e redenção, está em Gênesis 1 e 3, em 3 capítulos. Se os irmãos lerem Gênesis 1, todo momento vai dizer, e Deus disse, e Deus fez, e Deus viu que era tudo bom, e Deus. Por quê? Ali ele estava como Criador. Se os irmãos passarem para Gênesis 2, vai dizer, e o Senhor Deus fez o homem à sua imagem. Formou do pó da terra, melhor dizendo, o homem lhe soprou na narina o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Em outro momento, o Senhor Deus disse ao homem que ele pode comer de todas as árvores, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Deus, o Senhor Deus. Por que o título Senhor ali? Porque é um Deus que entra em aliança. Moisés, no primeiro capítulo,
apenas apontou Deus como Criador. Depois ele aponta Deus como Senhor. E diante do pecado do homem, Moisés demonstra Deus indo até o homem e redimindo-o a partir do quê? De uma promessa. Que na verdade era uma maldição à serpente, mas foi adotada como uma promessa para os homens. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a partir dali, o relacionamento de homem e mulher é restaurado. O relacionamento do homem com a terra, apesar da terra ser amaldiçoada, o homem ainda conseguiria obter seu sustento, sendo que a morte já começou a reinar. A morte começando a reinar, Deus diz, vocês ainda terão filhos. Moisés, de maneira magnífica, num estilo literário, sabendo utilizar as palavras, apresenta o evangelho como um todo. Aponta para Cristo. Por isso eu coloquei este como um dos textos, e tem tantos outros, só para nós vermos que de dentro do texto, autores simples, muitas vezes como um Pedro, como um João, pescador, escrevem de uma maneira que os mais ricos poetas, os mais sábios escritores, talvez nunca escreveram. Um humilde pescador como Pedro, ou um humilde pescador como João, escrevendo um Apocalipse 4 e 5, a entronização do Cordeiro, e a gente praticamente vendo a cena viva descrita. Como isso? Alguém que mal tinha uma educação. Porque é a palavra de Deus. Isso é uma evidência interna. A harmonia de todas as suas partes. Em primeiro lugar, por conta da diversidade autoral. De Gênesis a Apocalipse, pelo menos 40 autores diferentes. De Moisés a João, que escreveu os últimos livros, inclusive o Evangelho de João, foi bem no final do primeiro século. 40 autores diferentes, 40 autores de origem diferente. Um Davi, que em um momento era pastor de ovelhas, depois se tornou rei. Um Salomão, que sempre foi rei, e o homem mais sábio, provavelmente fora Cristo, que andou na terra. Um Paulo, criado aos pés de Gamaliel, judeu, sábio na lei, instruído na lei, educado. E um Pedro, um João, um André, pescadores. Apesar de André não ser autor, mas proclamou o Evangelho. Como isso? E ainda assim existir uma coesão, melhor dizendo, uma coerência entre todas as partes, nada se contradizendo, 40 autores, mais que isso, dispersos em pelo menos 2.000 a 2.500 anos. As datas não são muito precisas. 2.000 anos. Se eu falar para os irmãos uma frase, aliás, toda essa aula aqui que eu estou dando, não há uma pessoa, talvez nem mesmo eu, que falei aqui, que vai repetir de maneira igual. Talvez se eu der essa aula amanhã de novo, 90% das falas eu utilizarei outras palavras. Talvez até na próxima aula que eu dê, até me confunda. Como 40 autores diferentes, em 2.500 anos, são coerentes. Evidência interna de que é a palavra de Deus. O escopo do seu todo que é dar toda a glória a Deus. João 5,39, Jesus Cristo falando, toda a escritura dá testemunho de quem? Dele. Jesus Cristo fala, vocês têm o Antigo Testamento inteiro. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. E ele fala, tudo isso dá testemunho de mim. E não só testemunho, glória a mim, a Jesus Cristo. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem. Romanos 10, 17. Vamos abrir lá neste texto, Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não há salvação sem pregação da palavra. Desculpe, exemplos. O exemplo de vida é bom. Tem um vizinho que é muito bom. Isso não basta.
O que salva é a pregação. É a palavra de Deus que é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir ossos e medulas, alma e espírito, de trazer à luz o que há no mais profundo coração do homem. O segredo mais profundo do coração do homem não é aquilo que alguém diz, isso aqui está acontecendo na sua vida que eu sei. Você não sabe, mas eu sei. O segredo mais profundo do coração do homem é o quanto ele é pecador, o quanto ele é depravado moralmente. E é somente a palavra de Deus que traz à luz o pecado, porque é somente a palavra de Deus que confronta o nosso segredo mais escondido. A palavra de Deus, a plena revelação, e é o único meio de salvar-se o homem. As suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. E os autores de Westminster, eu acho que talvez preocupados com o número de páginas que ficaria na confissão, resolveram falar, vamos colocar um resumo aqui e dizer, tem muitas outras excelências que a gente não precisa enumerar. A gente sabe que está lá, e se nós procurarmos, e se nós lermos, nós vamos identificar isso. E eu coloco pelo menos 2 personagens históricos que até 1900, 1850 nunca tinham sido citados em nenhum livro de história, mas foram citados pela Bíblia. Exemplo disso, lá em Daniel, capítulo 5, tem um rei lá chamado Belsazar. Esse Belsazar, todo mundo dizendo, sabe por que Daniel está errado? Esse Belsazar nunca existiu. E daí nós vemos lá que Belsazar vê uma inscrição na parede e ninguém consegue interpretar. E ele diz, quem conseguir interpretar essa inscrição desses dedos que as registraram, eu darei a 3ª posição no meu reino. Por que Belsazar fala que daria a 3ª posição como deu a Daniel que interpretou a inscrição? Porque ele é o 2º. Os autores sempre vão dizer, não pode ser, porque na época de Daniel, quem deveria estar reinando é Nabonido. Nabonido estava reinando, era o imperador. Só que Nabonido estava numa guerra com os persas ao sul. Quem estava reinando naquele momento em Babilônia, no lugar de Nabonido, era o seu filho, Belsazar. Em 1850, mais ou menos, a história comprovou isso. Quase não, mais de 2000 anos de história a respeito de um rei que os principais estudiosos sempre criticaram a Bíblia dizendo, é falsa, não existiu esse Belsazar. Passaram-se 2000 anos, escavações arqueológicas disseram, realmente, existiu esse Belsazar e ele reinou temporariamente enquanto seu pai Nabonido estava em guerra. Somente a Bíblia tem isso registrado. Sargão I, outro personagem bíblico que está lá registrado e que muitos anos depois a história comprovou o que a Bíblia já estava dizendo há muito tempo. Eu coloco por fim uma outra excelência que essa vai além do que nós, seres humanos, muitas vezes conseguimos pensar. Se eu machucar uma pessoa, se eu ferir uma pessoa, ou se eu ultrajar ela, ou se eu pelo menos resistir ela, provavelmente ela nunca vai me recomendar para nada. O coração humano é o quê? Orgulhoso. Mesmo que eu peça perdão, ela ainda vai ficar com o pé atrás. É normal. Recomendar para alguma coisa? Impossível. Olhem o que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Gálatas 2,14. Diz assim, Paulo escrevendo, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que Pedro está falando? Está repreendendo Paulo está repreendendo Pedro nessa situação. Pedro, em determinado momento, estava comendo com os gentios, ou seja, com pessoas que eram fora da circuncisão, fora do âmbito judeu. Então vem Tiago, que era o principal líder da igreja naquela época.
junto com os outros apóstolos. E Pedro, então, deixa de comer com gentios e vai comer com Tiago, como fazendo acepção de pessoas. Então Paulo diz, tive que repreender ele face a face, porque eles estavam agindo em desacordo com o Evangelho, em desacordo com a palavra de Deus. Aqueles irmãos que têm a Bíblia de Genebra aqui, no início sempre tem uma introdução sobre o livro, sobre data, sobre autoria. Se os irmãos olharem a data que o livro de Gálatas foi escrito, a epístola de Gálatas foi escrito, é por volta do ano 55 depois de Cristo. Agora, abram lá em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, versículo 15. Pedro vai dizer assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, a salvação, a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada. Pedro recomenda tudo o que Paulo escreveu. Sabe a longanimidade de Deus que salva o homem? Paulo falou sobre ela. Então, leiam o que Paulo escreveu sobre ela. Quando que Pedro escreveu essa epístola? Por volta do ano 65, talvez 70. 10 a 15 anos depois. Um coração que poderia estar ferido ou pelo menos rancoroso de ter sido repreendido na frente da igreja, ou pelo menos em particular, mas divulgado a toda, pelo menos a igreja dos Gálatas. Foi uma carta escrita onde o pecado, o erro de Cefas foi exposto a todo mundo. E Paulo faz o quê? Vocês estão vendo? Pedro faz o quê? Vocês estão vendo os escritos de Paulo? São bons. Inclusive a carta aos Gálatas. Inclusive onde está o meu pecado registrado. Por que um coração orgulhoso consegue reconhecer o escrito daquele que o confrontou em um determinado momento? Porque o que importa é a palavra de Deus ser pregada, ser anunciada e principalmente glorificar a Deus. Sabe por que a palavra de Deus ela é autoridade e ela é magnífica e por isso a Bíblia se demonstra como sendo o que Deus falou? Porque somente pela Bíblia há reconhecimento de pecado e somente pela Bíblia há salvação. Não há isso em outro lugar. Se você abrir o livro de autoajuda que está no topo do best-seller, não vai servir para nada. Vou ser claro aqui. Não serve para muita coisa. Se você abrir a Bíblia, lá está tudo o que deve ser feito, o que deve ser dito, a forma como deve ser dito, o que deve ser pregado, o que deve ser vivido. Evidências internas. Mas há pessoas que vão dizer, continua sendo palavra somente de homens. Homens registraram, escreveram, publicaram. Isso aqui não é nada divino. Por que então há pessoas que reconhecem como divino? Porque o Espírito Santo testemunha ao nosso coração que é a palavra de Deus. A nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade, ou seja, que a Bíblia é a palavra de Deus e divina autoridade, provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. O Espírito Santo não somente faz uso não somente aponta que a Bíblia é a palavra de Deus, como ele utiliza da própria Bíblia para dizer é a palavra de Deus. Ele não utiliza de outro meio. Ele fala que a Bíblia a própria Bíblia é a palavra de Deus, não por alguma revelação ou sonho. Faz uso da própria Escritura. O que está registrado lá, todas essas evidências internas, tudo isso molda o coração do homem para reconhecer a autoridade, para reconhecer a infalível verdade ali registrada, para reconhecer a voz do nosso Senhor registrada ali. Por que ímpios enxergam todas as evidências do slide anterior, mas não creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque continuam cegos. Não há ainda revelação do Espírito Santo para eles.
em última instância, o que comprova que a Bíblia é palavra de Deus é somente o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10, 12 e João 16, 13, 14 vão nos afirmar que as coisas do Espírito, quem conhece apenas o próprio Espírito. Coisas humanas, os humanos conhecem. Resumo, para finalizar. Há evidências internas e externas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Evidências externas nós podemos enxergar no proceder das pessoas, que a partir do momento em que se tornam leitores, se tornam crentes antes disso, mas enxergam na Bíblia o molde, enxergam na Bíblia a estrutura que devem tomar para as suas vidas, mudam. Tem uma mudança. Quando eu aconselho pessoas que só ela é crente em casa, mas ela tem o desejo de ver sua família convertida a Cristo também, uma das coisas que eu falo para ela é: você lê a Bíblia? Sim, eu leio. Como você lê a Bíblia? Geralmente eu leio somente eu, porta fechada, eu leio no ônibus, eu leio na faculdade. Pergunto, sua família já viu você lendo a Bíblia? Já viu você orando? E já percebeu que é por conta de que você lê a Bíblia e que você ora que a sua vida mudou? Se eles não enxergarem isso, talvez eles podem associar a sua mudança de vida a qualquer coisa. Mas nós sabemos que se você é um crente verdadeiro, o que mudou sua vida é um relacionamento íntimo com Cristo. As pessoas muitas vezes vão escutar a gente e a gente vai falar de novo sobre Cristo e vai falar de novo e a pessoa vai falar: lá vem de novo falar sobre Cristo. Não aguento mais que as pessoas me falem sobre Cristo. Mas quantas vezes eles viram mudança nas nossas vidas por conta de leitura e oração como associação a essa mudança? Talvez as pessoas nunca viram a gente com uma Bíblia aberta. Nossos familiares talvez nunca viram a gente orando e pedindo para Deus mudar nossas vidas. Não estou dizendo que você deve fazer isso a todo instante. É necessário um momento que você esteja sozinho, de joelho dobrado, orando, lendo a palavra de Deus e pedindo que a vontade de Deus seja feita, vontade que está expressa ali. Mas permita que às vezes as pessoas enxerguem você lendo a Bíblia, você orando. Não tenha vergonha disso. É isso que mudou sua vida. E é a única forma de mudar a vida daqueles que você ama, que hoje não são convertidos a Cristo. E as evidências internas, como nós vimos também, harmonia de todas as partes, excelência do conteúdo, excelência da doutrina, questões como um coração orgulhoso que poderia dizer: nunca leiam a carta aos Gálatas, mas diz: leiam, porque lá está escrito sobre salvação, lá está escrito sobre o Senhor Jesus Cristo. Evidências internas. Testemunho da própria Escritura. É possível ter um alto apreço pelas Escrituras sem crer que ela é palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode dar certeza da divina autoridade da palavra de Deus.